A paz do Senhor para os meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, você que está me vendo no Facebook ou do Instagram. A paz do Senhor. Eu gostaria de estar dividindo com vocês a segunda parte de um estudo que eu fiz em respeito aos olhos espirituais, o que está acontecendo conosco, né? Muitas vezes a gente esquece dos olhos espirituais e ficamos só com os olhos terrestres, né? A gente só consegue enxergar o que está perto, o que a gente vive hoje. O amanhã ou depois a gente já esqueceu. A nossa mente é muito pequena, muito curta. Eu gostaria de estar lendo com vocês, dando continuidade, só para relembrar um pouquinho do que foi no começo, para que você não perca o rumo, né? A direção, que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, do 15 ao 19. Amém? Diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Existe outra linguagem, né, na Bíblia, mas que é a mesma coisa, que leva as mesmas palavras. E repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Meus irmãos, o que a gente vê aqui é mais um aviso que Deus nos dá, né? Que Jesus Cristo nos dá. Que Ele avisa que nós não podemos perder a visão espiritual. Porque a visão espiritual é o que vem de cima. E a visão terrena, a visão carnal, é o que a gente consegue ver hoje, né? O que se vê hoje. Um exemplo, a gente vai num culto e naquela noite, nossa, estava tudo maravilhoso, nossa, perfeito, saí de lá forte, sabe, com Deus cada vez mais forte, e isso, aquilo, outro. Digo que às vezes a gente podia até curar, libertar, até em oração, a gente podia fazer aleijado andar, a gente podia, fazer muita coisa em nome de Jesus Cristo. Por quê? Por conta da presença de Deus. Muita gente já me disse, eu não preciso estar na igreja para sentir a presença de Deus. Amém. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, ele está em todo lugar. Só que é o seguinte, nossa mente, a gente vive o que está se passando. A gente vive o que vive. Ou seja, você sai do culto, você está, glória a Deus, é fogo puro, é Espírito Santo puro. Só que passam-se os dias, às vezes você vai no domingo e não vai na semana. Então, quando está chegando próximo do domingo, você já até se esqueceu da vontade de estar de perto de Deus. Muitas das vezes você está cansado, você está desanimado do seu cansaço, seu corpo está dolorido. E às vezes você chega até a pensar, eu acho que eu vou na semana que vem, eu acho que eu vou na terça, eu acho que eu vou na... Quer dizer, você está esquecendo do olhar espiritual, olhar da fé. Não deixe isso acontecer. Porque hoje que nós vemos aí no mundo é só destruição. O princípio da dor. Não vamos olhar só o que está aqui. Se a gente for olhar só o que está presente, são tanta coisa ruim que estão acontecendo, que há de vir, que nós vamos acabar abandonando a presença de Deus na nossa vida.
a gente vai acabar esquecendo de Deus e da promessa que Ele tem para a sua vida, para a minha vida também. Então, eu gostaria de estar lendo para vocês, na Bíblia Sagrada, em Números, capítulo 22, do 1 em diante. Deixa Deus falar. Números 22, do 1 em diante. Que diz assim: Balaque e Balaão. Você já ouviu falar? Esses dois nomes na Bíblia, eles veio de uma coisa incesta, de um pecado muito grande. Não Balaão, mas Balaque. Antes de ler, eu posso contar para vocês? Vai ser rápido. Na Bíblia, tem a passagem de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E como Abraão se enriqueceu, junto o seu sobrinho também se enriqueceu, porque os dois viviam junto. Então eram eles donos de muito gado, enfim, o que tinha de riqueza naquele tempo, eles tinham muito. Ovelhas, então eles tinham muito pastores e tal, isso, aquilo. Ló tinha os deles e Abraão tinha os deles. E aí eles começaram a ter intriga, os empregados começaram a brigar, a discutir em respeito o que o patrão, o dono, tinha mais do que o outro. Um falava, meu mestre, o meu patrão, ele tem mais do que a sua. Aquela ovelha que está ali, que é mais bonita, é dele. O outro falava, não, é do meu senhor. O outro falava, não, é meu. Eles brigavam. E aí chegou a um ponto que Abraão e Ló teve que se separar. E Abraão, ele chegou numa campina bem alta e disse a Ló, falou, olha para onde você quer ir. Aonde você for, eu vou para o outro lado. Mas a gente vai em paz. E ele concordou. E Ló, nesse momento, ao invés dele pedir o aconselhamento de Deus, ao invés dele pedir a orientação de Deus, olhar com o olhar da fé, o olhar espiritual, que as coisas vêm de cima, ele olhou com o olho da carne. É o que ele estava vendo de perto, não o que ele estava vendo de longe. E aí, de repente, ele olhando assim, ele viu uma campina e viu um rio. E rio naquele tempo, não só aquele tempo, hoje tem muito, mas naquele tempo era sinal de fartura, de riqueza. Porque dali eles tiravam tudo para alimentar a eles, com a água, para fazer comida e tal, e alimentar os animais. Então era sinal de fartura. E ele olhou com o olho da ganância, o olho da carne. Ele não olhou com o olho espiritual. Ele não pediu o direcionamento de Deus. E escolheu lá. Só que próximo de lá existiam duas cidades que o nome se chamava Sodoma e Gomorra. E quando ele chegou lá, nessa cidade havia muita prostituição, havia muita coisa errada, havia só tormento. Coisas que não agradavam a Deus. Era só o que tinha ali. E elas estavam uma cidade perdida. E aí, ele, como era próximo, ele começou a olhar para as coisas terrenas. Ele começou a olhar o prazer da carne e esqueceu a visão da fé. Esqueceu a visão de Deus, o olhar espiritual. E aí, ele começou a esquecer as coisas, que vinham de cima, ou seja, às vezes até a Bíblia não diz, mas às vezes ele pode ter se afastado de Deus, da presença de Deus. E já teve gente que chegou em mim, às vezes colega, amigo, que disse para mim, quando eu convidei para estar indo na igreja, né, para cultuar na casa de Deus, ele disse para mim que não precisava ir na igreja, que Deus estava com ele aonde ele queria.
Amém. E tá certo? Deus é onisciente, onipresente, Ele está onde Ele quer. Mas só que é o seguinte, se você vai na igreja, você está alimentando a sua visão espiritual. Por quê? Você entra num culto, naquele culto que você está ali, você sai cheio da fé. Mas quando você passa 2, 3, 4, 5 dias e você não busca a presença de Deus, a sua visão espiritual começa a embaçar. Você começa a perdê-la. E começa a enxergar só o que está acontecendo do lado. E aí, voltando em Ló, ele pegou, devido a Abraão, seu tio, Deus apareceu para ele e disse que ia destruir aquela cidade, né? E por amor ao seu sobrinho, Abraão intercedeu, pediu para que Deus tivesse misericórdia. Porque naquela cidade existia um sobrinho dele que era temente a Deus. Porque quando ele estava com Abraão, ele era temente. E aí assim Deus fez, por amor a Abraão e Ló. Ele chegou na sua casa, os 2 anjos, para que retirassem ele de lá. Eles pediram para que eles passassem a noite, né, ficassem mais tempo lá. Ou seja, querendo ficar próximo do pecado. Deus pega, o anjo cata eles pelo braço e sobem com eles para cima. Uma montanha, uma colina. E pede para eles, não olhem para trás, para que não veja a destruição. E a esposa de Ló olhou para trás. E ela se transformou numa estátua de sal. Ou seja, ela ainda estava presa no olhar carnal. Ela tinha perdido o olhar espiritual. Ela estava olhando para as coisas que ela tinha conquistado ali na terra, naquela cidade. Só que só não tinha coisas boas, tinham coisas muito má. E ela se transformou em sal. E ela subindo, e eles continuaram subindo, Ló e as suas 2 filhas. E chegando numa caverna, um lugar onde eles estavam seguros, passando não sei quanto tempo, mas uma filha, a Bíblia fala que a filha mais velha embebedou o pai. Embebedou ele porque ela também perdeu o olhar espiritual, a visão espiritual. Ela pôs na cabeça que a descendência deles iam acabar. Falou, vixe, vai acabar. Que eles achou que estava acabando o mundo. Olha só, ela perdeu visão totalmente, ela perdeu a noção. Porque Deus estava destruindo somente aquela cidade. Não estava acabando com o mundo. Então existia mais gente, como existiu o tio dele que estava morando do outro lado. Então, quer dizer, tinha mais gente. E ela pôs na cabeça, ela perdeu a visão espiritual e o inimigo, Satanás, pôs na cabeça dela que ia acabar a descendência. E para que não acabasse, o que ela fez? Ela embebedou o pai e teve relação sexual com o pai. Ali começa o incesto. Ou seja, Deus é contra, Deus abomina, Deus tem nojo, Deus, nossa, ele não aceita de forma alguma. Isso daí, incesto, o que é? É um pai que se deita com o filho, ou a filha que se deita com o pai, que sente prazer em sentir prazer com o pai, ou alguém da família. Deus não está de acordo. E por isso, dessa filha mais velha, foi gerada um povo que se chama Moabitas. E fizeram uma cidade que foi povoada, a cidade Moabe. E os Moabitas veio através desse pecado, né? Foram crescendo e virou uma cidade. Aí, próximo a essa cidade, existia um homem que era servo de Deus. Era um homem de Deus, um profeta de Deus, que se chamava Balaão. Ele vivia intensamente para Deus. Ele era um sacerdote de Deus, ele era um homem de Deus. E, de repente, por ele morar perto dos Moabitas, o que aconteceu? Ele foi perdendo aquela visão espiritual. Ele foi ficando com a visão carnal. E a Bíblia conta que ele se afastou da presença de Deus.
ele se afastando da presença de Deus, ele perdeu a visão espiritual. E existia o rei dessa cidade dos Moabitas, né, Moabe, os Moabes, que se chamava Balaque. Esse rei ouviu dizer do povo hebreu que estava chegando perto deles. E também ouviu dizer o que eles tinham feito com os reinos que estavam para trás, que tinham ficado para trás. Que eles foram guerreados e tal, e acabaram com aquele povo. E aí eles se acamparam em volta perto dessa cidade. E aí ele ficou com medo, porque ele começou também a ver, tá certo que eles já não adoravam a Deus, né? Eles adoravam outros deuses estranhos. E aí a visão que eles tinham era uma visão de perto, era uma visão que era longe da vontade de Deus. Eles achavam que aquele povo ia passar e que iam se alimentar de todas as comidas que eles tinham, de tudo que eles tinham. E aí ele pede aos anciões, soldados e anciões deles lá, que fossem ter uma conversa com Balaão, porque ele mesmo reconhecia o poder que Deus tinha na vida de Balaão. Ele reconhecia que ele era um homem de Deus. Ele reconhecia isso. E aí ele pede para que esses homens deles vá ter com ele. Por quê? Ele tinha a ficção na cabeça, ele tinha a certeza de que se Balaão amaldiçoasse o povo hebreu que estava acampado, eles iam ser amaldiçoados, que Deus ia amaldiçoar eles. Olha só. Então mesmo o inimigo sabia da presença de Deus na vida de Balaão. Ele respeitava isso aí. Só que é uma coisa que a gente tem que ver e conversar, muitas das vezes a gente não gosta. Às vezes o inimigo, a gente não tem que dar ouvido para o inimigo, a gente não tem que dar ouvido para Satanás, a gente não tem que negociar com Satanás. Você tem que ouvir a vontade de Deus. Você não tem que conversar com Satanás. Você não tem nem que ouvir ele, nem conversar. Por quê? Porque às vezes a gente não está espiritualmente forte naquele momento. Às vezes a gente não foi na igreja, a gente não está vestido de armadura naquele momento, né? E aí a gente acaba perdendo a visão espiritual. Foi o que aconteceu com ele, com Balaão. E ele sabendo um pouco afastamento, sabendo que ele estava dando muito valor ao ouro, à prata, à luxúria, o que ele fez? Ele mandou ouro para que eles oferecessem para ele, para que ele viesse amaldiçoar o povo hebreu. E aí, quando chegaram na casa dele, disseram para ele, ele falou assim que ele pediu para que eles posassem na casa dele, olha só, pediu para o inimigo entrar dentro de casa. Pediu para que eles entrassem e posassem lá, para que ele conversasse com Deus, para que Deus dissesse o que ele faria. Muitas das vezes você está num serviço, num trabalho, que você acha que ganha pouco, que é isso, que é aquilo, mas só que é o que te manteve até hoje. Você, sua família, todo mundo. E de repente aparece um trabalho que aos olhos aqui, ou seja, longe dos olhos espirituais, aos olhos carnais. Você olha e fala assim, nossa, quanto é vantajoso, mas só que não tem nada a ver. Não é a vontade de Deus. E olha só o que acontece. Balaão conversa com Deus e Deus conversa com ele. Deus fala, quem são esses homens que estão aí? Deus sabia, mas queria ouvir da boca dele. Ele falou, é o povo dos Moabitas que vieram assim, 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 para mim ir e amaldiçoar o povo hebreu. E então eu quero saber do Senhor. Então Deus já viu que ele estava se apegando, ele queria, no fundo ele queria ir, porque ele já tinha se corrompido. Ele tinha perdido os olhos espirituais. Porque senão, se ele falasse da primeira, falava, ó, não quero, pode ir embora, acabou. Não. Ele pegou, falou para os homens, falou assim, olha,
eu não posso ir. Ele falou isso aí na primeira vez. E aí os homens foram, conversou com o rei e falou, o homem é duro na queda. Ele não quer não. Mas só que Balaque, ou seja, o inimigo, sabendo daquela fraqueza que ele tinha com o ouro, mandou de volta. Com mais ouro e mais coisas. Quando chegaram, ofereceram, o que ele devia ter dito? Não quero, vou repetir mais uma vez, não quero, vou embora. Mas só que a carne falou mais alto. E ele fez de novo. Posem aqui, eu converso com Deus, e o que ele disser, a gente faz. Ou seja, toma cuidado. O inimigo, assim como tentou Jesus Cristo, ele não veio só uma vez. A gente vê na Bíblia que ele tentou mais de duas. E depois, quando ele se retirou da presença do Senhor Jesus, ele ainda, a Bíblia fala que se retirou por um pouco de tempo. Porque quando Jesus Cristo estava prestes a ser, vamos dizer assim, levado à cruz, Satanás ainda veio tentar ele. E aí, o interessante é que no outro dia, ele pegou, se levantou cedo e foi com os homens, sem a vontade de Deus. E Balaão tinha uma jumenta que ele cuidou desde pequena. E quando chegou na metade do caminho, os homens atravessaram e ele sempre atrás. A jumentinha parava. Ela não ia para frente, para lá, não ia de jeito nenhum. Ele cutucava e batia a espora ou calcanhar, ela não ia. Ela virava para trás. E aí aconteceu por 2 ou 3 vezes. A última vez tinha um corredor de pedra, onde não tinha espaço, não tinha como ela desviar. E de repente ela indo, ela trava de novo, não quer ir para lado nenhum e ela quer voltar para trás. Só que quando ela vira, ela espreme o pé de Balaão. Ela aperta. E aí ele, naquela raiva, ele começa a bater nela. Bate com o cabo do reio, né, do chicote, ele começa a agredir ela. E ele estava com os olhos espirituais tão afetado, tão corrompido, que Deus abre a boca daquela jumenta e ela conversa com ele. E ele não percebe. Ele conversa com ela como se estivesse conversando com um ser humano. Como eu conversando com vocês, ou vocês conversando comigo. Ele não viu que aquilo ali era espiritual. Então toma cuidado, que às vezes a gente se corrompe tanto que a gente não consegue mais enxergar as coisas espirituais. A gente ora, Deus manda recado, Deus fala com a gente, Deus nos dá livramento, avisa pra gente não ir e a gente acaba indo. E dando continuidade, ele pega, conversando com ela, ela fala pra ele, por que me bates? Porventura eu já fiz isso alguma vez? Não é a primeira vez? Ele falou, é a primeira vez. Você nunca fez isso. Então por que me bates? Ah, porque você virou e espremeu meu pé. Olha ele conversando como se estivesse conversando com uma pessoa de carne e osso. Imagina. Imagina você chegar em casa, se você tiver um cachorro, um gato, na hora que você entra, ele fala assim pra você, ó, que bom que você chegou. Gente, que isso, misericórdia. Né? E ele conversando. E aí Deus abre o olho dele. Ou seja, Deus tira aquele olho carnal. Deus libera, Deus limpa a mente, o olhar dele com um colírio que vem do alto. Porque é o único colírio que limpa, que tira toda aquela sujeira. E aí, quando ele olha para frente, Deus fala com ele, ele consegue enxergar um anjo enorme, com uma espada enorme na mão. E ele diz, todas as vezes que eu tentei, que eu estava parado à frente para dar cabo da tua vida, ela te salvou, ela virou. Todas as vezes que ela retornou é porque eu estava na frente com a espada na mão esperando que você passasse. Então, toma cuidado. Eu tenho comigo isso de mim. Deus, ele te dá a oportunidade. Deus, ele nos dá a oportunidade. Ele avisa, fala, avisa, dá a oportunidade. Avisa, fala, dá a oportunidade. A gente sempre não querendo ouvir. Eu creio que chega uma hora
que ele toma parte da situação da melhor forma. Se ele chegar a tirar a minha vida ou a vida de quem for, ainda para mim, no meu coração, é a melhor coisa. Porque foi feito pelo nosso Senhor Jesus, pelo nosso Deus. E aí Deus pega, ele fala assim, então eu vou voltar. Pediu perdão na hora para Deus, Deus perdoou ele, Deus já era misericordioso. Deus perdoou ele, só que falou para ele, vai, mas só que não amaldiçoa, você vai falar só o que eu te mandar. E ele pegou e foi. Então, por mais que as coisas pareçam que você está perdido, que não tem mais jeito, por mais que tudo mostre que somos casos sem solução, Deus está dizendo que não. Por mais que a gente esteja corrompido, por mais que a gente esteja sem o olhar espiritual, o olhar da fé, que a gente esteja só no olhar carnal, o olho terrestre, Deus está disposto a nos salvar. Deus está disposto a cuidar de nós, nos dar mais uma chance. Então eu te peço nesse dia, se nós fizemos, eu sempre falo nós porque eu me ponho junto com vocês, porque eu não sou melhor do que ninguém. Se nós tivemos alguma coisa, se nós fizemos alguma coisa mal aos olhos de Deus, vamos pedir perdão. Peça perdão. Se humilhe diante dele. Proste o seu joelho diante a Deus. Peça perdão e ele vai te ouvir. Ele vai te libertar, vai limpar a sua visão, vai trazer de volta o olhar espiritual e vai te salvar. Amém? Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, todos vocês que estão me vendo. Eu sou o cooperador Emerson. Muitos me conhecem. E o que eu tenho a fazer é trazer a palavra do Senhor, para que ela possa salvar almas para Deus, não é para mim. E nem levar o meu nome, eu não quero crescer. Eu não quero me tornar famoso. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero falar de Deus. A minha riqueza não é aqui da terra. Jesus Cristo falou quando ele foi pego, né, que levaram ele, ele disse assim, o meu reino não é dessa terra, não é desse mundo. Então a mesma coisa eu digo, a minha riqueza não é desse mundo. Aqui eu vivo o pão de cada dia, o pão que Deus me dá. Quem cuida de mim é Deus. Tanto em roupa, mantimento, comida, eu e minha família e a minha casa. É Ele que cuida. Com o pão de cada dia. Sabe por que Ele cuida? Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, irmão, aproveita essa chance que Deus está te dando. E eu também. Se eu fiz algo que não agradasse a Deus, se eu disse alguma coisa que não agradasse a Deus, que não agradou a Deus, peço perdão ao nosso Senhor. Para que a minha veste não se manche, não venha sujar, não venha manchar. Para que a minha nudez no dia do Senhor não apareça. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos fazer uma oração? Ora comigo? Amado e soberano Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor Todo-Poderoso, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Pai, obrigado por tudo que tem feito na minha vida, na vida dos meus entes, dos meus familiares, parentes. Ó Deus, como eu disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E assim, da mesma forma, eu peço, Senhor, abençoa este que está orando, esta que está orando. Ó Deus amado e soberano, que ela venha também servir ao Senhor, para que ele e a casa dele ou dela venha servir ao Senhor, para que nós façamos a tua vontade, para que nós salvamos almas. Ó Senhor, eu peço a cada dia que eu seja usado e que os nossos irmãos também sejam usados pelo Senhor, que nós sejamos um canal entre o Senhor e o homem aqui na terra, o homem e a mulher. Que nós sejamos esse canal, para que nós possamos trazer a tua palavra. Não quero nunca, jamais que eu cresça, para que eu passe na frente do Senhor, de forma alguma. Quero ficar sempre nos teus braços, no seu cuidado, para que o Senhor cuide de mim, da minha casa, dos meus entes, dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo. Em nome de Jesus, dos nossos líderes, do meu pastor,
do meu presbítero, do diácono, dos cooperadores, dos obreiros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém?